Você já entrou num time onde parecia que a agilidade mandava mais do que o próprio produto? Aquelas situações em que o foco da conversa é o sprint, a cerimônia, o burn down, o quadro, e não o problema que o produto está tentando resolver. Parece até que o propósito se inverteu, né? Podemos dizer assim, né? O produto passa a existir para sustentar a agilidade e não o contrário, né? Pois é, isso acontece mais do que se imagina, né? Em várias organizações, principalmente as que fizeram uma transformação ágil de cima para baixo, o papel do agilista cresceu de forma desproporcional, né? E o de produto, acho que em alguns casos ficou ali como decorativo, né? Um papel meio que decorativo. Então, você vê squads onde o product manager até participa das reuniões, né, mas não lidera o direcionamento. Eu já vi casos assim. E, aliás, bastante, né? Bastante, alguns casos, digamos, onde o foco é manter o ritmo, né? é, da entrega, né? Não a relevância da entrega, digamos, podemos dizer, né? Então, o agilista é quem define o tom das interações, controla a cadência, gerencia os conflitos e o produto vai sendo empurrado pelo processo, não pelo propósito. E o mais curioso é que ninguém faz isso por mal. Né? É o reflexo de um desequilíbrio estrutural, realmente, né? De um modelo mental que confundiu agilidade organizacional com processualismo ágil. Mas sabe o que acontece quando a agilidade ganha poder demais? O produto começa a perder a musculatura estratégica, né? A conversa fica mais operacional, o backlog vira uma fila de tarefas, não um instrumento de direção, né? E o time começa a otimizar a execução de algo que talvez nem devesse estar sendo feito, né? E aí, mas calma, tá? Calma. Eu sei que parece dramático, mas calma. Isso não é sobre culpar o agilista, tá? É sobre entender que a força de um modelo está no equilíbrio de poderes, né? Então, quando o agilista ele tenta garantir fluidez, ele está fazendo o papel dele, né? De fato, ele está fazendo o papel dele. Mas quando o produto tenta garantir impacto, ele também está fazendo o papel dele, né? E se esses dois papéis não se encontram no meio, o time se fragmenta, né? E aí eu lembro de uma empresa em que a área de agilidade ele virou quase que um órgão regulador, né? Veja só, né? Aquilo que nasceu para tirar as amarras de certos procedimentos, né? E de regulações, acabou virando órgão regulador nesse caso. Tudo precisava passar por eles, né? O formato das reuniões, o modelo dos quadros, até o jeito de falar com o time, sabe? Parecia uma religião de verdade. Enquanto isso, o product manager que deveria estar olhando o mercado, o problema, cliente, estava preso discutindo se o refinamento era parte do sprint ou não, em que momento ele deveria acontecer, se precisava fazer um pré-refinamento, um pré-planejamento, tudo tinha que estar encaixado dentro de um modelo que foi definido e que realmente era cobrado que se executasse aquele modelo, né? E aí o resultado, a agilidade estava impecável, né? Impecável, entre aspas, né? Porque há de se convir que agilidade não é isso, né? Mas o produto estava irrelevante. Então, a agilidade, ela venceu a guerra, mas matou o propósito, né? Porque a verdade é que o agilista e o PM não deveriam disputar território, né? Eles deveriam disputar clareza, né? A clareza sobre o que está sendo construído, porque isso é importante, como garantir que o time tenha ritmo sem perder sentido, né? E se esse equilíbrio precisa ser restabelecido em três dimensões, né? Estrutura, papel e narrativa, é para isso que a gente está aqui, para a gente poder conversar sobre como reestruturar, restabelecer esse equilíbrio nessas três dimensões, estrutura, papel e narrativa. Então, a primeira dimensão, que é a estrutura, se a estrutura da empresa ela coloca a agilidade como área superior ou dona do processo, o jogo já começa desequilibrado, tá? Esse é meu ponto de vista com base em tudo que eu já vivenciei, em tudo que eu já vi, né?
em tudo que eu já li também, podemos dizer, né? Porque faz parte do meu repertório. O agilista precisa atuar como um guardião da fluidez, não como autoridade sobre o produto, né? A estrutura deve garantir, né, que ambos tenham espaço igual de influência. Um cuida do como e o outro do porquê. E ambos se encontram ali no meio, no para quem, né? Quem é o nosso cliente, né? Interno, o cliente, usuário final e etc. Né? E eu posso falar tudo isso aqui, gente, com peso de quem já vivenciou os dois lados, né? Tanto no papel de agilista quanto no papel de produto, né? Então eu já vivenciei muito bem esses dois lados, né? E principalmente quando eu estava no papel de agilista, e eu acho que eu nunca saio desse papel, eu acho que é um assunto para um próximo vídeo. A gente falar de como um PM, ele é, por natureza, também um agilista em sua essência, né? Quando a gente utiliza a essência da agilidade, o porquê que ela nasceu e a essência dela. Então, eu acho que um PM ele nunca deixa de ser, ele por natureza ele também é um agilista, né? Então, vivenciar e trazer à tona como PM o papel também de um agilista faz todo sentido para que as coisas realmente fluam e se encaixem melhor, né? E aí a segunda dimensão, seguindo aqui, o papel, né? Então, o Product Manager ele precisa retomar o lugar de liderança intelectual do produto, né? Isso não significa mandar no time, significa pensar com mais profundidade sobre o que é prioridade, o que gera valor e o que não faz sentido, né? O que faz sentido e o que não faz sentido, né? Enquanto isso, o agilista ele tem um papel de fazer essa máquina girar sem fricção, sem ruído, sem desgaste, né? Então, o erro está quando o agilista começa a conduzir decisões de produto e o PM começa a terceirizar a fluidez da entrega, né? Aí ninguém lidera o impacto e o time só executa, né? A verdade é essa. A terceira dimensão é a narrativa, né? Então, as pessoas acreditam no que é contado com convicção, né? Então, se a narrativa da empresa exalta o ritual ágil e não a intenção do produto, é isso que vai ser valorizado, né? E eu acho de verdade que o discurso precisa mudar, né? De cumprimos o sprint para movemos o ponteiro certo, né? Basicamente começando por aí, né? Então, o time foi ágil para o time foi relevante, né? Muda totalmente o enfoque quando a gente muda a nossa narrativa, as nossas palavras, né? A condução de fato do que a gente, das nossas conversas, do como que a gente expõe essas coisas, né? Então a cultura ela se molda pelas histórias que são contadas e o produto precisa voltar a contar as suas, né? Então, eu penso que da próxima vez que você perceber que a agilidade está ditando as regras, respira, olha para o quadro, né? Olha para o board, né? Para o seu board aí de trabalho e pergunta: estamos sendo ágeis para quê, né? Porque no fim de tudo isso, a agilidade sem direção é só um movimento aleatório, e o movimento sem propósito é só barulho, né? Então, equilibrar poderes não é tirar espaço de ninguém, é devolver significado para o trabalho. O agilista cuida do ritmo, o produto cuida do rumo, né? E o time precisa dos dois em harmonia, né? Então, o verdadeiro sucesso ele acontece quando o produto é forte o suficiente para gerar impacto e a agilidade é leve o suficiente para fazer esse impacto acontecer com fluidez. Eu costumo dizer que a agilidade ela precisa ser imperceptível, né? Ela precisa ser algo que ninguém percebe que ela está ali no sentido de barreiras, fronteiras, cobranças, né? Ela precisa ser algo como o ar, né? E também costumo dizer algo muito, acho que provocador, de que a agilidade por si só, quando ela é realmente bem inserida num contexto, construída, digamos assim, quando ela é bem construída dentro de um contexto, aos poucos, alguns papéis eles vão perdendo relevância no sentido de que o legado, né, a roda está girando tão bem que todos já estão se tornam agilistas, né?
que eu não preciso mais de alguém papel demarcado somente para determinado assunto, porque as coisas estão bem azeitadas, né? Então é como se o objetivo de um agilista, quando ele executa o papel somente de agilista, é justamente fazer com que o papel dele é, é, finalize, né? Que o papel dele deixe de ser importante, porque todos entraram ali naquele ritmo, todos já estão também executando esse papel. As coisas, como eu falei, estão azeitadas, então ele entra em extinção. Era essa palavra que eu queria buscar. Então, o objetivo dele é fazer com que o seu papel na empresa seja extinto, porque todos estão ali dentro daquele mesmo contexto, né? daquela mesma mentalidade. Né? Então, se você é agilista, pergunte-se: será que eu estou facilitando o impacto do produto ou controlando o processo? Né? E se você é PM, pergunte-se também: será que eu estou liderando a conversa sobre valor ou só participando de cerimônia? Né? E se você é líder, pergunte-se: o que a minha estrutura reforça? A entrega ágil ou o propósito do produto? Porque no final, gente, não é sobre quem manda mais, é sobre quem gera mais impacto. E impacto se faz quando ritmo e rumo andam juntos. Bom, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham curtido, né? E até o próximo episódio. Tchau, tchau.